Onde está a cabeça do volante vascaíno, Andrei Santos? Acredito que essa é uma pergunta que diversos torcedores cruzmaltinos fazem, pois após uma venda ao Chelsea, um retorno ao Vasco da Gama por um empréstimo até o meio da temporada, atuações muito abaixo daquilo que é o esperado pelo atleta, durante essa semana ele fez uma festa de comemoração dos seus 19 anos. Nessas últimas horas, algumas imagens foram divulgadas nas redes sociais. E a torcida vascaína, meus amigos, caiu em cima do jogador. A gente vai falar sobre isso, mas eu já começo esse vídeo, já faço essa introdução, perguntando a você, como bom torcedor vascaíno, querendo ouvir a sua resposta. Você aí, acha que tendo um confronto decisivo, sábado, contra um Fluminense, um clássico, após 7 partidas sem vencer o rival, quase 4 anos de um tabu que precisa ser quebrado, há espaço para a comemoração de uma festa gigantesca? E caso haja espaço, caso possa acontecer, será que caberia realmente divulgar as imagens nas redes sociais? Isso é desrespeito a nós como torcedores? Fica esse questionamento. E eu quero saber, já comece aí nos comentários colocando a sua opinião. A gente vai falar sobre isso, falaremos também, é claro, sobre Maurício Barbieri, tarde de treino no CT Moacir Barbosa, falar sobre Fluminense, que não falta informação importante para você aqui neste Boa Noite Gigante. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Porém, antes, como eu sempre faço, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E eu vou chegar aqui à frente rapidinho para trocar uma ideia com vocês. O que acontece, pessoal? De verdade mesmo. Nesse momento estamos com exatamente 91 mil inscritos. A gente está na meta, no objetivo de chegarmos aos 100 mil. Então, se você ainda não é inscrito do nosso canal e está aqui, tô falando exatamente com você que tá aí do outro lado. Se inscreva. Não saia desse vídeo sem ajudar o vascaíno que está aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, falando de Vasco pra você. Então se inscreva, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, para ajudar a divulgação desse vídeo. É completamente essencial a sua ajuda e de verdade, não saia sem se inscrever. Ajude a gente a chegar logo a esses 100 mil inscritos, um sonho grandioso aqui do nosso canal. Além disso, deixa aqui nos comentários, ó. Você achou de respeito essa atitude do Andrei Santos? Coloca a sua opinião aí embaixo. Tranquilo? Mas vambora, rapaziada. Sem muita enrolação, agora sim falar logo de Vasco. Eu já quero começar este Boa Noite Gigante falando exatamente sobre a situação envolvendo Andrei Santos. Pois o que acontece, torcedor? O Andrei, acredito eu que desses últimos anos é uma das grandes promessas da base cruzmaltina. Se não a grande promessa, né? O Vasco teve como, acredito, que o seu grande último atleta, o Douglas Luiz, que foi vendido ao Manchester City lá no ano de 2018 ou 2017, não vou me lembrar exatamente, perfeitamente qual é o ano em que ele saiu do futebol brasileiro em direção ao futebol inglês. Após o Douglas, o Vasco passou por um período sem ter um grande craque, um grande jogador no seu elenco. E ano passado apareceu o Andrei. O Andrei apareceu com um grande destaque. O Andrei sempre foi um jogador diferente nas categorias de base. O Andrei sempre foi tratado como uma grande promessa, uma grande joia. E assim que chegou ao profissional se destacou. Tudo que era esperado em cima do atleta realmente foi mostrado assim que ele colocou os seus pés na equipe, no time profissional cruzmaltino. Se destacou muito na Série B do ano passado, foi um dos grandes destaques do time. Realmente uma peça fundamental para que o acesso no final do ano acontecesse. Porém, teve alguns problemas relacionados ao seu contrato. Ao se juntar ao Giuliano Bertolucci, que é um dos principais empresários hoje no ramo do futebol, o Andrei virou um pouquinho a cabeça. Eu não sei se influenciado pelo seu empresário, eu não sei se as suas atitudes pautadas naquilo que o seu empresário queria, mas durante todo esse processo de renovação, o Vasco foi colocado como uma pequena parte, um detalhe, e o Andrei foi colocado como peça principal. Acredito eu que o erro já começou desde ali. A renovação aconteceu, mas foi colocado no contrato que uma parte dos direitos econômicos do jogador ficariam com ele, e foi colocado também no contrato que assim que a primeira grande oferta do futebol internacional chegasse, independente do valor, o Vasco teria que vender. E essa proposta chegou. O Chelsea colocou a grana na mesa e o Vasco vendeu o Andrei Santos. Não por uma vontade própria, mas por aquilo que estava no contrato do atleta. O Andrei foi vendido, Andrei foi para o Chelsea, chegou lá.
o visto fez com que ele não conseguisse atuar com a camisa do clube inglês. Clubes do futebol brasileiro procuraram o Andrei. Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo. E o Andrei sempre mostrou muito aberto a fechar com qualquer um desses clubes, menos o Flamengo. Menos o maior rival do Vasco da Gama. O Vasco novamente foi colocado em segundo plano quando se tratou do seu retorno ao futebol brasileiro. Porém, diferente do Vasco, Palmeiras e Atlético Mineiro não aceitaram qualquer tipo de retorno do Andrei no meio da temporada. Se fosse para voltar, um empréstimo, era até o final do ano. O Vasco aceitou. O Vasco se colocou à disposição e o Andrei voltou. E é nesse momento que a gente se encontra na história do Andrei Santos. Andrei de volta ao futebol brasileiro, Andrei com um contrato até o meio do ano e o Vasco refém do Andrei Santos. Hoje, novamente, meus amigos, a mesma maneira que aconteceu no ano passado, quando na renovação contratual o Vasco tinha que vender o Andrei, caso chegasse uma proposta interessante, agora, novamente, como está em contrato com o Chelsea, o Vasco tem que liberar o Andrei para o Mundial Sul-Americano que vai acontecer no dia 15. O Vasco sendo refém. Eu não vou falar o que está escrito em contrato, pois não vou saber dessa situação. Mas eu acho muito estranho o Andrei ter uma vaga cativa no time. O Andrei, eu lembro até hoje, chegou numa semana no Vasco da Gama, pouco treinou e no final de semana seguinte já era titular num clássico contra o Flamengo. Por quê? Privilégios? Pautado em contrato? O que está acontecendo? Essa é uma pergunta que eu faço, pois o Andrei hoje não rende. O Andrei hoje que está no Vasco não é o Andrei que estava no Vasco no ano passado. O Andrei que desempenha hoje dentro de campo o seu futebol não é o mesmo que desempenhou um ótimo, um excelente futebol na última temporada. O Andrei da seleção brasileira, no início dessa temporada, não é o Andrei hoje que veste a camisa Cruz Maltina. O que está acontecendo? Onde está a cabeça do Andrei Santos? Essa foi a pergunta que eu fiz lá no início do vídeo. Em que mundo o Andrei Santos está? E novamente, após atuações ruins, após atitudes ruins na renovação do contrato, na assinatura desse contrato, ao retornar ao futebol brasileiro, na última quarta-feira o Andrei completou os seus 19 anos. E fez essa festa aí que tá aparecendo nas imagens a vocês. Gente, de verdade, nada contra uma festa. O jogador de futebol tem que comemorar aniversário. Isso está no direito dele. A gente sabe que festas como essa acontecem. No ano passado, o elenco do Vasco na Série B colocou várias festas, porém de maneiras diferentes durante o ano. Não da maneira que foi a festa do Andrei Santos. Um festão de gala. Atletas do Vasco estavam presentes. Jogadores que treinam diariamente no CT estavam presentes. E aí, é a primeira pergunta que eu quero fazer a vocês e eu gostaria de ter a resposta. O Vasco, sábado, enfrentará um Fluminense, que deu de 5 no River Plate na Libertadores. Vasco, sábado, enfrentará um Fluminense, que das últimas 7 partidas não venceu nenhuma. O Vasco, sábado, vai enfrentar um Fluminense, que tem 4 anos praticamente sem perder do Cruz Maltino. O Vasco, sábado, vai enfrentar um Fluminense, onde faz brigas fora das 4 linhas pelo direito do Maracanã e terá apenas 10% do seu torcedor nas arquibancadas. Caberia isso tudo que aconteceu nessa semana? Caberia um festão assim? Um clima como se o Vasco tivesse líder do Campeonato Brasileiro? E se caberia, caso você ache isso, será que deveria ser divulgada essas imagens nas redes sociais? E olha só, torcedor, as imagens não foram vazadas não. Se fossem vazadas, eu acredito que seria o de menos. As imagens foram expostas pelo próprio Andrei Santos nas redes sociais. O próprio Andrei fez questão de fazer um vídeo, compilar da festa e colocar nas suas redes sociais. Como se mostrasse, olha só, eu tô comemorando mesmo, são os meus 19 anos e é isso. Eu não gostei, sinceramente, porque tendo um clássico sábado, um momento conturbado que o Vasco vive, após uma derrota segunda-feira para o Bahia em São Januário, o Andrei tratou a situação como se fosse qualquer uma, seguiu a sua vida e 2 dias após uma derrota humilhante dentro do nosso caldeirão, onde 20 mil torcedores estavam acompanhando a partida, ele colocou videozinho nas redes sociais comemorando. É os 19 anos dele, né? Ele tem que mostrar que fez 19, ele tem que mostrar que tá com dinheiro, ele tem que mostrar que vai ser em breve um jogador do Chelsea. E mais uma vez demonstrou que nessa história toda, de 2 anos, de um clube que tem o Andrei desde sua infância, o Vasco novamente foi colocado como um detalhe, como um refém. E, na minha opinião, muito desrespeitado. Essa é a minha opinião. Não gostei da atitude do Andrei Santos, mas agora eu quero saber de você.
Então coloque aí o que você achou dos comentários do Andrei dançando, brincando e uns crias também dentro da festa. Volto a repetir, gente. Aniversário tem que se comemorar. 19 anos só se comemora uma vez na vida. Mas caberia colocar essas imagens nas redes sociais? Porque durante todo o ano, ou aliás, durante todos os anos, vários atletas comemoram seus aniversários e não postam nas redes sociais, para evitar qualquer tipo de falatório. O Andrei nem mais pro falatório tá ligando. Colocou as imagens. E é isso. Onde está a cabeça do cria? Deixe a sua opinião aí embaixo. Seguindo, né, rapaziada? Falando aqui agora sobre Vasco e Fluminense, pois amanhã às 9 horas da noite tem Vasco da Gama e Fluminense. Hoje foi mais um dia de treino no CT Moacir Barbosa. O Vasco vem trabalhando aí com algumas mudanças, né? A expectativa da saída do Marlon Gomes e o retorno do Rodrigo a esse setor do meio campo, formando essa trinca de volantes com o Andrei e também com o Jair. E se o Vasco trabalha com a possibilidade dessa mudança, no lado de lá, no Fluminense, também há um desfalque confirmado. Se trata do Keno. O Keno acabou sofrendo uma lesão na coxa esquerda na partida contra o River Plate nessa última quarta-feira e será desfalque confirmado. O Keno não vai para a partida. O Fluminense já divulgou essa informação e por ser um atleta titular, um atleta importante para o Fluminense, um atleta de bastante qualidade, a gente faz questão de trazer essa informação a você. Então o Fluminense conta com o desfalque do Keno, que é algo favorável na minha opinião ao Cruz Maltino. Gente, só para finalizar o vídeo, uma informação importante, né? A gente falou muito sobre o Maurício Barbieri no vídeo da parte da tarde. Se você ainda não viu, corre lá para dar uma olhada. O Joel Santana, inclusive, fazendo duras críticas ao trabalho do Barbieri no Vasco. Mas o que eu quero falar sobre o Barbieri é que hoje foi divulgado pela própria página do Gol BR nas redes sociais a idade dos técnicos do futebol brasileiro. Mas com uma idade mais avançada, né, é o Vanderlei Luxemburgo. Abaixo do Vanderlei Sampaoli, Luiz Castro, Dorival Júnior, Renato Gaúcho. E o mais novo, gente, uma informação importante, é o técnico Cruz Maltino, Maurício Barbieri. A gente critica muito, mas o Maurício Barbieri hoje é cotado como uma das grandes promessas dessa nova safra de treinador brasileiro. Um técnico muito jovem, já está há bastante tempo no mercado. A gente espera que, enfim, né, ele venha consolidar o seu nome agora no Cruz Maltino. Quem viver, verá. É isso que a gente espera. Deixe aí a sua opinião. Se você acha que a cidade é um impeditivo, atrapalha, você confia no trabalho do Maurício Barbieri. A gente vai ficar por aqui. Esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo dessa sexta, terceiro vídeo do dia. E amanhã, fica ligado, estaremos de volta aqui com a Acorda Vascão, contando com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, fiquem com Deus. Como sempre falamos, saudações vascaínas.